Os motivos por que eu não gosto de Harry Potter. E tudo vai fazer muito sentido. Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e esse é o meu canal. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, este é o meu canal no YouTube, e aqui a gente amplia as discussões literárias e a publicação de conteúdos relacionados à literatura. Por isso eu já te convido a se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like, o seu joinha, para estar incentivando a nossa produção de material em primeira qualidade e discussões criativas, diferentes e originais, como a de hoje, quando vamos abordar a polêmica envolvendo a questão dos motivos que nos levam a não gostar de Harry Potter. E, obviamente, a gente não desfaz aqui e não questiona a importância de Harry Potter para a literatura mundial. Afinal, ele foi responsável pelo incentivo e pela entrada no universo da leitura de milhões e milhões de leitores e leitoras em todo o mundo. Do mesmo modo, o vídeo de hoje não é construído dentro de algo que virou moda, às vezes aí bater na J.K. Rowling ou em Harry Potter a partir das questões polêmicas e pessoais da autora. Na verdade, a nossa análise vai sempre aqui partir e observar e analisar os próprios elementos de leitura que, quando finalmente lemos Harry Potter, nos suscitaram alguns questionamentos e algumas indagações, especialmente porque, a despeito de tudo que se fala de Harry Potter, da sua natureza empática, da sua construção de novos modelos e paradigmas de pensamento mais inclusivos e tudo mais, e ao ler a obra e ao discorrer sobre o primeiro volume da obra, algumas contradições e algumas complexidades da narrativa acabaram chamando a nossa atenção, e é um pouco sobre isso que se trata este vídeo. E talvez seja fruto de uma supervalorização mesmo, ou de uma leitura supervalorizada e às vezes mega interpretada das virtudes do personagem Harry Potter, e é ao personagem Harry Potter que vamos nos dedicar aqui no decorrer desse vídeo, analisando não só sua conduta, analisando a estrutura, tudo que o envolve também, porque parte do próprio personagem, parte da personagem Harry Potter, os principais elementos que nos fizeram a ler o primeiro volume da série e até hoje não despertou vontade de ler um segundo ou terminar a saga, né? Porque dentro destas contradições que percebemos na leitura do livro, não criou aquela vontade, aquele ímpeto, como em muitos leitores, de devorar aí toda a saga Harry Potter. E por que eu digo isso? Porque, a despeito dos desafios e dos problemas que viveu Harry Potter, e um detalhe curioso sobre o livro é bem isso. Na verdade, as pessoas tendem ou abordam a questão das dificuldades enfrentadas pelo Harry, os problemas passados com os tios e tudo mais, né? Mas isso mal surge no livro. Isso é uma reminiscência do passado, porque no decorrer da trama o que nós vamos ter acesso é a própria jornada de Harry Potter, já indo para Hogwarts, já adentrando o seu protagonismo, né, a sua liderança. Então é curioso que as pessoas falem do sofrimento de Harry Potter, mas este sofrimento ele fica na memória ou na construção imaginária do que se ficou não dito, do período em que ele aguarda a chegada da carta e o seu convite para a famosa escola de magia. O que nos interessa aqui é o próprio Harry Potter em ação, quando ele acaba de fato se tornando o protagonista, e é quando a ação se desenvolve, né? Então é muito pequeno o espaço de sofrimento de Harry Potter dentro da narrativa, dentro da vivência com os tios ali, meio que colocado de lado, dentro de todo aquele problema de viver quase como um pária dentro da sua família. Mas o que nos leva, por um outro lado, a analisar Harry Potter é o que vem depois, é quando ele finalmente vai para Hogwarts, e Hogwarts insiste bastante em levar Harry Potter, diga-se de passagem, né? Não teria como ele não ir para Hogwarts, porque Hogwarts queria o Harry Potter, e aí começa a adentrar as nossas perspectivas e os elementos que nós não curtimos em Harry Potter. Vejamos bem, o Harry Potter é aquele aluno, aquele estudante que certamente você não gostaria de ter como colega. Observemos que há um círculo de proteção ao Harry Potter em toda Hogwarts.
Isto fica bem claro tanto dos eventos de punição das quais ele escapa. Isto fica mais evidente ainda na figura do Hagrid. Vejamos que Harry Potter, dentro da saga, é aquele que tem, e não vejo palavra melhor para exemplificar isso, do que chamar o Hagrid de um lacaio, um protetor, que outro aluno de Hogwarts tem um protetor, não só para lhe proteger, mas para também esconder, jogar para baixo do tapete aqueles momentos em que o Harry Potter descumpre o ordenamento de qual todos os demais alunos precisam cumprir. E aí já tem este elemento interessante. Mas o meu maior incômodo com Harry Potter, na verdade, é pela repetição da síndrome do escolhido. E não o escolhido messiânico, talvez no sentido, ainda que ele carregue elementos messiânicos de salvar o mundo de todo mal, né? Mas aquela questão do escolhido patriarcal, familiar, né? Porque a gente que vive num país chamado Brasil e que é bastante famosa essa história do você sabe com quem você está falando, um pouco quase sempre vai rolar com Harry Potter essa história de que com quem você está falando, porque a história da família, a história dos seus pais permanecem sempre como um apoio e um suporte a este menino que longe de ser, poderia ser no ambiente com os tios, mas quando vai para Hogwarts, ele não deixa de ser um menino mimado e protegido, do qual toda a escola, Dumbledore, né, e todo um aparato tem por razão ficar protegendo, inclusive quando ele acaba destoando dos princípios de Hogwarts. E isso é um incômodo bastante grande. Primeiro pelo fato de que Harry Potter é um tanto quanto famoso pela história dos seus pais, e a história dos seus pais lhe causa uma série de proteção. Se por um lado traz inimizades e inimigos, né, a história dos pais de Harry Potter, por outro, isso também lhe cria uma rede de proteção muito grande e gigantesca. Além disso, a gente pode observar que o Harry Potter ele não deixa de ser um protótipo do jovem burguês aparentemente pseudo-revolucionário. Digo isso porque no sentido de que, para a burguesia, sempre é muito interessante criar perfis do seu interesse no sentido que mantenham o status quo. E aqui é o meu incômodo com Harry Potter, porque ele é uma leitura de manutenção do status quo, aparentemente da sua visão revolucionária. Porque vejam bem, para essa burguesia, para a burguesia estabelecida, a regra é para os outros. A regra é para os pobres, a regra é para quem não se enquadra neste grupo, né? E todo filho da burguesia vai ser trabalhado no incentivo a ser um desobediente, a ser um protagonista, a ser um líder. E nesse sentido, Harry Potter é quase um coach burguês juvenil no sentido de ser este, né, este desobediente, este abridor de princípios, né? E é visto de maneira sempre muito positiva e protegida. É mais ou menos aquela história que a gente escuta por aí. Quando é filho de rico ou filho de playboy, o meu garoto vai estar com 30, com 40 anos, mas será sempre o meu garoto. Obviamente, se Harry Potter, de fato, fosse um oprimido, que se Harry Potter fosse, de fato, alguém vindo de camadas excluídas da sociedade, ele não teria essa parcimônia, ele não teria este suporte todo que acaba recebendo ao adentrar em Hogwarts, do qual ele era um ente famoso, conhecido e carregava um sobrenome importante. Aliás, ainda que os Weasley não sejam o melhor exemplo de excluídos, isso se mostra muito bem esse tipo de relação. Se fosse um Weasley a liderar e fazer todos as artimanhas que o Harry Potter faz, certamente o entendimento e o julgamento da direção de Hogwarts não seria mesmo. E aí já temos um problema bem grave e bem sério. Mas eu volto nessa ideia. Harry Potter ele é um protótipo do burguês pseudo-revolucionário no sentido que, né, é ensinado que as regras são para os outros. As regras são para os outros. Os limites são para os outros. Para a burguesia é importante que o filho da burguesia, que o jovem da burguesia não conheça limites ou que não conheça regras. Isso é estabelecido na constituição da cultura social e burguesa da nossa modernidade.
Mas a gente pode ir para outros elementos de Harry Potter que nos causam incômodo. Vamos ver que a própria relação dele com Hermione, a despeito que ele é um jovem um tanto quanto arrogante, né? Ele tem uma certa prepotência carregada a partir do seu histórico. E vejamos, cada vez que Harry Potter tem um pouquinho mais de acesso ao seu histórico familiar e sua proteção familiar, ele vai crescendo nesse processo de arrogância, pelo menos estamos falando aqui do primeiro livro. Mas, no decorrer de toda a narrativa, há questionamentos do Harry assim, não tão inclusivos e um tanto quanto machista. A relação dele com Hermione nesse primeiro livro, ele lembra muito bem aqueles protótipos de machistinha de sexta e sétima série, né? Que criam quase que uma guerra dos sexos, tentando aí controlar poder nesse sentido. Então, Harry Potter reproduz essa sociedade que, a nós, ela é um tanto quanto problemática. Ademais, vejamos que, quando alguém ou algum professor tem questionamento como se lida com o jovem Harry Potter, como se lida com esse garoto, e alguns professores apontam os privilégios, porque sim, em Hogwarts, Harry Potter ele é um privilegiado, ele tem privilégios em Hogwarts, e são muitos, né? E vou voltar lá ao seu lacaio Hagrid. Então, Harry Potter ele tem vários privilégios em Hogwarts. E vejamos como o Harry Potter lida com esses professores ou aquelas pessoas que não se curvam ao escolhido, aquelas pessoas que não se curvam ao menino especial, ao protagonista, ao controlador da narrativa. E aí todos passam a ter animosidade para com esses professores que não necessariamente estarão entre os grupos do vilão, mas que simplesmente decidem não bajular o queridinho do Harry Potter. Então vejamos, numa narrativa que se diz inclusiva, que se diz empática, de ler diferentes compreensões, é curioso. E aliás, é bem curioso que muitas pessoas de pensamento mais progressista, né, vejam no Harry Potter um bom exemplo de progressismo. Talvez isso mostre o problema do progressismo em si, em alguns momentos, porque no fundo o Harry Potter acaba sendo quase que um protótipo do jovenzinho burguês de direito usuário de sapatênis. É bem um pouco isso que ele acaba sendo em toda a narrativa. Então esse para nós é um grande incômodo. O incômodo para nós é que a leitura de Harry Potter às vezes parece enviesada e mascara problemas sérios na constituição deste pseudo-revolucionário, né? Que na verdade ele é o protótipo de uma burguesia que, para ela, a isenção dos limites, né? Para ela, o não cumprimento de determinados ordenamentos e regramentos sociais, e para ela, o privilégio da proteção quando o jovem, que é o seu melhor exemplo, que é o seu protótipo, rompe com as regras que são para os demais. E isso acontece o tempo todo, e a internet está cheia de memes com Harry Potter sendo protegido por Hogwarts. Né? Então já há uma leitura crítica, de certa forma, nesse sentido, as pessoas conseguem perceber um pouco isso, e esses são alguns fatores que nos levam a pensar Harry Potter enquanto um verdadeiro incômodo. Então, curtiram dessa nossa análise, dessa nossa visão do Harry Potter como um pseudo-revolucionário, mas protótipo de uma burguesia que, na verdade, né, vende este ideal, mas este ideal para ela, este ideal para ela simplesmente não para os outros, esta lógica do Harry Potter ser um privilegiado pelo sistema, né, porque bem longe do Harry Potter ser um revolucionário contra o sistema, ele é um usuário do sistema, o sistema todo o protege e o permite e toma todo o cuidado para que Harry Potter não seja excluído do cenário de Hogwarts. Eu sei que não é uma opinião popular, eu sei que não é uma opinião das que converge com muita gente por aí, mas deixe aí nos comentários, você concorda com algumas coisas que nós apontamos, você discorda, enfim, comente o que você acha que são os problemas de Harry Potter. Até a próxima!